do mandato da vereadora Cris Lauer. A sessão especial continua marcada para as 2 horas da tarde. A defesa da vereadora Cris Lauer, ela pediu um adiamento da realização dessa sessão, porque o advogado de defesa da vereadora Cris Lauer nesse processo, ele respondeu ao ser notificado que não poderia participar devido justamente a uma audiência que ele vai participar no mesmo horário de um outro processo já marcado pela Justiça ainda lá no mês de julho. Então ele respondeu à notificação que recebeu da Câmara informando que não poderia participar. E aí a pergunta que fica é a seguinte: essa sessão, ela será mesmo adiada ou essa sessão ela vai acontecer mesmo sem a presença da defesa da vereadora Cris Lauer no dia de hoje? Mas se ela acontecer sem a presença do advogado de defesa, com essa justificativa e que teria comprovação da necessidade dessa audiência hoje em um outro processo a qual ele participa e defende um de seus clientes, daria margem para que a vereadora Cris Lauer possa acionar na Justiça e derrubar a decisão dessa sessão especial de hoje? Caso tenha um adiamento e a sessão não seja realizada, o prazo que entende-se de terminar hoje, de encerrar o prazo para essa comissão processante, poderia levar o caso a ser encerrado de vez, sem a votação e sem a cassação da vereadora Cris Lauer. A gente está acompanhando desde as 6h30 da manhã, trazendo informações. O Márcio Gomes, direto da Câmara de Vereadores de Maringá, já participou com a gente nessa manhã, já falou com o presidente da comissão processante, o vereador William Gentil, vai falar com o vereador Sidney Teles a respeito disso também. Ouvimos a vereadora Cris Lauer já falando, ela entrou em contato com a gente, ou nós entramos em contato com ela através de um áudio via WhatsApp, e ela respondeu à nossa equipe, a gente já reproduziu no programa de hoje. E além disso, também o Márcio conseguiu um contato com a presidente da casa, Majô, mas ela não falou ao vivo com a gente, mas repassou algumas informações. E como é que está o clima lá na Câmara nessa quarta-feira? Já que daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, tem marcada essa sessão especial. E aqui na Rádio do Pinga Fogo FM 91,5, através do nosso canal Pinga Fogo no YouTube, você vai ficar sabendo de tudo. A gente vai trazer todos os detalhes também para você a respeito disso. Convido você a ficar ligado, a nos acompanhar, convido você a ficar sintonizado aqui na Rádio do Povo para ficar ligado nesse assunto, que é o principal assunto da cidade, não tem como fugir disso. Lá em Sarandi o bicho também está pegando. Segue repercutindo muito o caso da construção da nova cadeia lá no Jardim França. Segue repercutindo o que a gente publicou ontem no nosso programa, que nós divulgamos, de que foi montada uma força-tarefa, foi montado um grupo com centenas de pessoas, principalmente cargos comissionados, assessores do prefeito de Paula, para tentar derrubar as redes sociais da vereadora Thay Menegazi, que tem milhares e milhares de seguidores, para tentar derrubar as redes sociais dela. Armaram uma força-tarefa para tentar denunciar o perfil dela nas redes sociais, para que sejam derrubados. Ou seja, lá em Sarandi estão jogando pesado e jogando sujo com a vereadora Thay Menegazi, que demonstrou apoio aos moradores do Jardim França para a não construção da cadeia Parede Meia, com diversas residências lá. Com a vereadora Thay Menegazi, que também é a favor da retirada da cadeia da área central da cidade, mas eles estão tentando pregar diferente. Estão tentando manipular e enganar o povo lá de Sarandi. E aí montaram uma força-tarefa para tentar derrubar
as redes sociais e tentar tirar força, principalmente da vereadora Thay Menegaso, mas também do vereador Bianco, que estão defendendo os moradores lá do Jardim França. A gente está acompanhando, a gente vai falar mais a respeito disso aqui durante a nossa programação do Pinga Fogo Notícias de hoje. Estão armando uma força-tarefa lá. O jogo é pesado, o jogo é sujo. Parece que no grupo tem até cargo comissionado que foi nomeado pelo prefeito lá no início da gestão, que foi exonerado porque teve boletim de ocorrência contra ele. E aí deixou baixar um pouquinho a poeira, ele foi nomeado de novo. É ou não é? A gente tá de olho. A gente tá de olho. Tô buscando mais informações para confirmar isso. Para confirmar isso. E estaria participando do grupo e ainda tentando organizar e arquitetar tudo isso para tentar derrubar a vereadora que vem sendo uma pedra no sapato da administração lá em Sarandi. E aí eles estão tentando arrumar formas de derrubar. De derrubar o trabalho dela. Derrubar as redes sociais dela. Tá? A gente vai falar mais a respeito disso aqui na programação do nosso Pinga Fogo Notícias de hoje. Continue ligado. Continue conectado com a gente. Já estou em contato, buscando contato com o Márcio Gomes, direto da Câmara de Vereadores aqui de Maringá, para falar com a gente aqui na programação do Pinga Fogo, então fica ligado aí. São 11 horas e 48 minutinhos agora. Deixa eu só informar para quem nos acompanha a partir de agora, quem está ligado com a gente também, que para você ter o cartão da Solomed e realizar consultas e exames de forma rápida e também com toda a qualidade, sem abrir mão da qualidade, mas com baixo custo, você precisa fazer o cartão da Solomed. Você pode ir até o escritório que fica na Avenida Horácio Racanelo, 5.950, do ladinho do terminal, ou até mesmo solicitar o seu cartão da Solomed através do telefone 3013 2550. 3013 2550, esse é o telefone da Solomed Maringá para você fazer o pedido aí do seu cartão, tá bom? Com ele você vai realizar consultas em médicos, mais de 50 especialidades, dentistas também, exames de laboratório e também exames de imagem. E como eu disse, com baixo custo no momento do agendamento. O cartão em si não tem custo nenhum. Taxa de adesão, mensalidade, anuidade, você não se preocupa com nada disso. Além disso, a Solomed traz agilidade para você, já que o cartão não tem carência e para o agendamento não há nenhum tipo de burocracia, tá bom? Faça o seu cartão da Solomed, tenha todos esses benefícios e cuide da sua saúde. 3013 2550 é o telefone para você solicitar o seu cartão. 3013 2550 para pedir o seu cartão da Solomed e obter todos esses benefícios e cuidar da sua saúde, já que a sua saúde ela não pode esperar. Faltando agora 10 minutinhos para o meio-dia, deixa eu ver se eu consigo falar com o repórter Márcio Gomes, direto da Câmara de Vereadores aqui de Maringá, para bater um papo com a gente nessa quarta-feira, o horário do almoço agora. O Márcio já esteve participando comigo logo pela manhã com o programa Pinga Fogo no rádio, e quem nos acompanha no FM 91,5 e aqui no canal Pinga Fogo no YouTube tá sempre por dentro de tudo. Alô, Márcio, muito bom dia, agora 11h50, confirma a hora para mim. Bom dia para você, Márcio. Bom dia, Juliano, bom dia a todos. Faltam 10 minutos para o meio-dia, tá certo aí contigo a hora? Tá certa a hora aqui, Márcio, ao vivo da Câmara de Maringá. Aos fundos aí a gente já percebe imagens do plenário. Há fitas e cordão de isolamento aí, mas não tem nada a ver com a questão da sessão de hoje. Alguma obra, alguma reforma que está acontecendo aí, Márcio, é isso? Não, Juliano, as fitas têm diretamente a ver, sim, com a sessão de hoje. Porque, por uma determinação do Corpo de Bombeiros, a Câmara Municipal aqui de Maringá, ela tem um limite de pessoas que é aceitável por conta da obra que nós temos aqui. Porque lá no fundo, Juliano, essa parte está em obras, que é justamente a porta de emergência aqui da Câmara, que está inacessível. E por conta disso,
o alvará do Corpo de Bombeiros limita a 100 pessoas apenas dentro aqui do plenário da Câmara, tá? Cada longarina dessa de cadeiras aqui são 13 cadeiras, então apenas 4 lances de cadeiras de cada lado foram reservados aqui e vão estar liberados para que o público possa entrar daqui a pouco para essa sessão que está mantida. Está mantida. Eu acabo de sair da sala da presidência da Câmara, acabo de falar com a presidente Major, ela estava reunida com o corpo jurídico aqui da Câmara, e eles entenderam que, embora a vereadora Cris Lauer tenha protocolado esse pedido de adiamento, a defesa dela, na verdade, a presidência entende que todos os passos foram seguidos, todos os artigos do decreto federal que está regendo todo esse processo da Cris Lauer foram obedecidos também, todo o prazo para que ela possa se defender também foi cumprido, e ainda o entendimento do jurídico da Câmara é que o regimento interno fala o seguinte, que ela ou a defesa poderão fazer aqui o seu pronunciamento no julgamento de hoje. Então eles entendem que ela já entregou as suas alegações finais, não tem nada a acrescentar nesse momento, e na ausência do advogado dela, ela pode fazer o uso da palavra. Hoje aqui, Juliano, a regra é a seguinte, cada vereador poderá ter 15 minutos de prazo para poder se pronunciar sobre o seu voto, e depois que todo mundo falar, a vereadora ou a defesa dela terá direito a 2 horas de pronunciamento na sessão. Já está tudo preparado aqui, ó, as cadeiras ali ao fundo, já está tudo preparado para esse início de sessão. E como nós estamos acompanhando e falando, desde as 6h30 da manhã tem vereador entrando aqui. Nós filmamos e mostramos hoje ao vivo às 6h30 da manhã o vereador Mário Verri aqui no interior da Câmara. E o movimento aqui tem sido frenético de vereadores, porque ontem à noite foi o protocolo para o adiamento e todo mundo queria saber, e aí, a sessão vai acontecer, vai ser adiada ou não? E a decisão é de agora a pouco da presidência. A sessão está mantida porque eles entendem que todos os trâmites foram cumpridos. Tentei uma entrevista com a presidente, ela preferiu não falar, ela disse que não vai falar, apenas nos confirmou que está mantida essa sessão a partir das 2 da tarde. E para quem de repente for vir aqui, a ordem é clara, Juliano. Ordem de chegada. Vão entrar aqui as 100 primeiras pessoas, conforme ordem de chegada das pessoas ao plenário aqui da Câmara, viu, Juliano Pinguer? E a gente está acompanhando, então, aí desde cedo essa movimentação, como você mencionou, Márcio, na Câmara de Vereadores. A defesa da Cris Lauer, ela protocolou o pedido do adiamento da sessão, porque o advogado de defesa da Cris Lauer, que atua nesse processo, ele não poderá participar devido a uma audiência também na Justiça, que está marcado para o início da tarde de hoje, inclusive lá na região metropolitana de Curitiba, já que o advogado é da capital do estado. Ele foi notificado pela Câmara ontem na parte da tarde. Recebeu essa notificação em, vamos dizer assim, dentro do prazo que a Câmara deveria notificá-lo também. Porém, ele respondeu à notificação de que eu não posso participar, solicito um adiamento por conta dessa audiência, e uma audiência que foi marcada pela própria Justiça há mais de 30 dias atrás, é isso? É isso, Juliano. A informação do advogado da vereadora Cris Lauer é que essa audiência que ele tem na região metropolitana de Curitiba foi marcada no dia 21 do mês passado. Então, é uma audiência marcada antes do prazo que a Câmara aqui definiu a data de hoje, tá? A Câmara alega o seguinte, que o jurídico da Câmara, eu falei com eles aqui, a informação é a seguinte, que eles notificaram a vereadora dentro do prazo. Por exemplo, o gabinete dela foi informado sobre essa comissão, ou sobre essa sessão, perdão, na segunda-feira à tarde. Na segunda-feira à tarde, o gabinete da vereadora foi informado sobre a sessão. A vereadora não foi encontrada na segunda-feira, ela só foi encontrada ontem, quando ela chegou aqui na Câmara para a sessão ordinária de ontem. Então ela foi notificada pela parte da manhã. A informação que a vereadora nos repassou é que o advogado dela foi notificado ou recebeu o telegrama da Câmara apenas ontem à tarde, e por isso não teria tempo hábil de vir para Maringá, e até por conta desse outro compromisso assumido anteriormente. A Câmara meio que deu assim
deu de ombros para essa informação da vereadora, porque o que mantém aqui, a informação que nós temos, é que mantém a informação da sessão. 14h, a sessão vai ser realizada, todo esse processo também. Agora há pouco, Juliano, nós falamos com o vereador Sidney Telles, porque qual é o grande medo, vamos dizer? Porque hoje é o último dia para realizar essa votação. Hoje é o último dia da comissão processante. São 90 dias que a comissão teve e hoje acaba. Então, em tese, a partir de amanhã, esse caso é arquivado, sem o julgamento, porque eles não julgaram dentro do prazo. E o decreto-lei federal fala em 90 dias. Só que há um entendimento aí, uma divergência no entendimento, por quê? Porque no meio do caminho, a justiça, a comissão, por 10 dias, numa decisão que foi favorável a Chris Lauer e depois foi derrubada em outra. Então, os vereadores entendem que esses 10 dias precisam ser contados também a partir de hoje. E aí o prazo final seria só no começo do mês que vem. Então, tem esses entendimentos aí. E sobre o prazo, o vereador Sidney Telles, que é o relator do caso, falou com a Pinga Fogo FM agora há pouco, a gente pode acompanhar. Há duas visões. A primeira é, se nós considerarmos o dia em que foi aberto o processo, hoje é o último dia, uma vez que são 90 dias que o decreto 201 do artigo 7º determina da lei federal para conclusão do processo. Então hoje é o último dia. Agora, ficou suspenso 10 dias com uma liminar de um agravo que decidiu suspender as atividades. Então você tem duas visões. Uma, alguns advogados que consideram que não deve ser descontado esses 10 dias, então é hoje o último dia, e aqueles que consideram que poderia se estender até a semana que vem, né, uma vez que esse prazo os trabalhos ficaram parados por decisão judicial. Certamente a sessão de hoje continua marcada e a presidente até o presente momento não a cancelou, e aí nós vamos descobrir ali o que vai ser decidido. Há algum risco de algum questionamento por conta desses 10 dias? Certamente há advogados que acham que tem que cumprir os 90 dias seguidos. Eu penso que, e se tivesse ficado mais de 10 dias, se tivesse ficado 20, 30, 40 dias, então qualquer pessoa acabaria, mesmo devendo para a justiça, devendo para os pares, acabar escapando de uma condenação. Então eu acho que os 10 dias deveriam ser considerados, mas há sim essa visão de que tem que ser cumprido. Uma decisão tem que sair dessa sessão de hoje? Uma decisão tem que sair dessa decisão de hoje. Ou vai ser intimado por uma próxima data, ou então vai se cumprir a votação que vai decidir a vida da vereadora do Parlamento de Maringá. A comissão cumpriu todos os prazos, vereador? Nós cumprimos todos os prazos e executamos todas as ações de forma muito cuidadosa, além até do exigido por lei. Fiz questão de acompanhar tudo isso, de estar cercado por profissionais que pudessem bem orientar isso, e por isso apresentamos depois um relatório a partir da nossa conclusão. O relatório do senhor foi apresentado para a Câmara ainda no final de semana. A intimação da vereadora e da defesa dela cabe a vocês ou não? A intimação da vereadora cabe à presidente da casa. O relatório entregue e assinado pela comissão terminam o trabalho da comissão processante. Esse é o vereador Sidney Telles falando sobre esses prazos, ele que concedeu entrevista ao Márcio Gomes agora há pouco lá na Câmara, falando sobre todos esses prazos. Então, a comissão entende que a sessão especial para votação do relatório deve acontecer hoje, independente da presença do advogado de defesa da Chris Lauer, independente dele estar presente ou não, né, Márcio? Isso, Juliano, porque o que eles entendem é que o período para que ela apresentasse a defesa já passou. Então esse é o entendimento deles, que o momento para ela apresentar a defesa já passou, que hoje é apenas o julgamento em que será lido o relatório final da comissão. E eles alegam, portanto, que todos os prazos foram cumpridos, todos os momentos para que ela pudesse se defender também já foram respeitados, o regimento interno foi respeitado, a lei foi respeitada,
e aí, segundo eles, não há nenhum tipo de problema. A grande preocupação, Juliano, eu acho que fica justamente naquela questão do prazo, tá? Porque, de repente, se não votar hoje, pode ser que amanhã esse caso tenha que ser arquivado sem julgamento, aí a vereadora se livra. Então, eles acreditam, pelo que eu entendi, ouvindo um ou outro aqui, eles acreditam que precisam votar essa questão hoje, de uma forma ou de outra. Tá? E aí a gente já adianta. Se for votado hoje, a vereadora vai ser cassada. Tá? A gente já sabe, nós já ouvimos vários vereadores aí nos bastidores, eles já formaram a maioria para cassar a vereadora Cris Laura. Então, se essa sessão realmente aconteceu, porque agora está tudo dentro da questão da possibilidade, da hipótese, o que nós sabemos é que a sessão está mantida, mas vale lembrar que ela começa às 14h, agora é 12h02, então tem mais algum tempo ainda. Ela sendo mantida realmente, a vereadora vai ser cassada, acho que é difícil ela escapar, dificilmente vai ter os votos para se livrar, que seriam hoje em torno de 7 votos, além do dela, para poder se livrar. Dificilmente ela vai conseguir alcançar essa quantidade de votos. Talvez o vereador Daniel Malvez, que é do mesmo partido dela, e talvez a vereadora Gisele Bianchini, por serem as duas de direita. Embora aqui na Câmara as duas sequer se falam, viu, Juliano? E é o seguinte, viu, Márcio? A gente já falou no programa de ontem, inclusive, que os vereadores da base, eles receberam a indicação, ou eles receberam a orientação para votarem a favor da cassação da vereadora Cris Laura. Então a informação é essa. Eles já receberam a orientação para votar a favor da cassação da Cris Laura. Pelo menos essa informação de bastidores que a gente repassou ontem, que a gente continua informando hoje, porque diversas fontes nos confirmaram isso. Essa é a indicação. A mudança de voto da maioria dos vereadores, ela já aconteceu por essa orientação que, no final das contas, ou nos bastidores da política, a gente pode falar como uma determinação, ou seja, é de cima para baixo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e nesse quesito, os vereadores devem mostrar o juízo para seguir essa orientação de caçá-la, né, Márcio? Eu também concordo contigo, viu, Juliano? A gente está num momento aqui na Câmara que tem muita gente fora da Câmara que consegue intervir no processo. Nós estamos tendo muitas influências de fora, principalmente de deputados. Tem muitos vereadores aqui que acabam se posicionando conforme a vontade do seu deputado. Isso é um fato. E nós sabemos que a vereadora Cris Laura é uma pedra no sapato de muitos deputados, porque ela já se lançou candidata a deputada para o ano que vem, nas eleições, já falou, inclusive, de uma possível pretensão de disputar a prefeitura aqui da cidade de Maringá. Então isso aí acaba complicando um pouco para ela. Quando ela precisa do apoio político, ela acaba não tendo, o apoio acaba se limitando bastante. Juliana, até para que a nossa audiência possa saber como está aí o clima para a vereadora, acho que não sei se a gente consegue reproduzir. Pela manhã, nós recebemos um áudio da vereadora Cris Laura respondendo o nosso contato. Ela disse que não daria entrevista, mas ela poderia se pronunciar através de um áudio para a nossa equipe. Nós colocamos no ar esse áudio da vereadora, onde ela fala sobre isso, sobre essa possibilidade do adiamento desta sessão. É possível a gente acompanhar esse momento que a vereadora falou conosco hoje pela manhã, Juliano? Nós vamos reproduzir, sim, Márcio. Ela enviou um áudio para a nossa equipe hoje pela manhã. Ontem à noite, ela postou um vídeo nas redes sociais, e um vídeo que a gente pode informar também, falar que é até bastante pesado. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai repercuti-lo novamente aqui, Márcio. Mas vamos reproduzir o que ela disse hoje pela manhã a respeito desse assunto da Câmara de Vereadores de Maringá, hoje pela manhã, em contato direto com a nossa equipe. Bom dia, Márcio. Ontem, no final da tarde, nós anexamos ao processo documentos que comprovam que o meu advogado, ele reside na capital e hoje ele tem uma audiência marcada no mesmo horário em Curitiba.
Então, foi solicitado que remarquem, né, uma nova data. Eu só tomei conhecimento dessa audiência ontem de manhã, quando eu fui intimada. Intimaram também, ao mesmo tempo, ali, do recebimento do relatório, porque eu não tinha, até então, sido intimada do relatório, do recebimento, e fizeram, né, esse procedimento junto. No geral, vamos falar que teria que ter sido feito um, depois, né, num prazo ali, o outro. Mas eu fiz o recebimento dos dois, só que, quando eu tomei conhecimento da data, o meu advogado tem esse compromisso. Então, estamos no aguardo, né, para ver como eles vão remarcar. A informação que eu tenho é que o Sidney Telles e o Luiz Neto, os vereadores, não estarão em Maringá, na quinta e na sexta, tem um compromisso, talvez isso, né, para a pressa, para ser hoje, no dia de quarta-feira. Mas será impossível, porque o meu advogado não pode. E a fala da vereadora Cris Lauer hoje na parte da manhã, no áudio enviado aí à nossa equipe, inclusive que a gente reproduziu logo pela manhã aqui, Márcio. Exatamente, Juliano. Está aí a fala. Portanto, onde ela fala que o advogado não vai poder estar aqui e ela entende, então, que a presença dele é essencial para que a audiência, ou a sessão, perdão, aconteça, né? Aqui dentro da Câmara, o entendimento é que ela foi notificada dentro do prazo e tudo foi cumprido, então a sessão vai acontecer. Tem um outro detalhe, Juliano. E se a vereadora não vier? Se a vereadora não aparecer aqui na Câmara, o que pode acontecer? Tendo um número legal para começar a sessão vai ser aberta, e tendo o quórum para a votação vai acontecer. Com ou sem a presença da vereadora, porque o advogado foi notificado, a informação de aqui da Câmara, estando ou não estão, o carregado, porque o prazo para ela se defender já foi, as alegações finais já foram apresentadas. Hoje é só a leitura do relatório e a votação do relatório. Então, Juliana, a gente, daqui a pouco, inclusive, nosso presidente da comissão processante, o vereador Ira Gentil, que nos atendeu hoje por volta de 6h40 da manhã aqui na Câmara. Você vê que os vereadores, eles amanheceram aqui. Aquela imagem do vereador Mário Verri entrando aqui ainda à noite, ainda escuro, aqui, eles estão frenéticos. Essas são as imagens, ó, o vereador entrando aqui. Essa imagem nós mostramos hoje pela manhã, era por volta de 6h30 da manhã, quando nós chegamos. O vereador já estava aqui, entrando na Câmara para reuniões. Posso, de repente, apostar contigo que tem gente que nem dormiu de ontem para hoje, viu, Juliano? Pois é, viu, Márcio? Teve gente que nem dormiu de ontem para hoje, a gente vai voltar a falar desse assunto aqui, Márcio. Não tem como. É o principal assunto do dia aqui em Maringá. Ah, mas eu não sou muito envolvido com a política, não tem nada a ver comigo. Tem a ver muito com você, tem a ver muito com a cidade, tem a ver muito com o trabalho e o desempenho da Câmara. A gente vai falar mais disso no decorrer do programa. E além desse, esse é um passo agora. Eles querem dar como liquidado para começar a discutir um outro assunto que já nos bastidores é discutido, é falado, que é a possibilidade de uma nova eleição da mesa diretora da Câmara, da presidência da Câmara, porque a composição da casa ela pode mudar. Ela pode mudar. Vereadores que lá estão podem perder o mandato, tá? Podem perder o mandato, então pode mudar. A composição da Câmara pode mudar. E esse é um segundo passo, ou um segundo problema que eles vão ter para analisar, para discutir nos próximos dias. Querem finalizar isso. A cassação ou não da vereadora Cris Lauer para dar esse novo passo na sequência. Mas nos bastidores já trabalham. Tem gente que já está buscando voto para a eleição da presidência da Câmara. Mas será que isso vai acontecer de novo? Será que isso vai rolar? Tem vereador que pode perder o mandato. Tem suplente que pode perder o mandato também, porque o outro deve assumir como suplente na frente. Ih, rapaz, a gente vai falar disso.
aqui na nossa programação. Tem muito mais informação sobre isso aqui no nosso Pinga Fogo Notícias. 12:12, mas é claro, a gente precisa dar espaço também para falar dos nossos patrocinadores, aquelas empresas que confiam no nosso trabalho, apoiam o trabalho da equipe do Pinga Fogo, e uma delas é a Cofebral. Cofebral Máquinas e Ferramentas, que conta com 2 lojas em Maringá. Tem a Cofebral ali da Avenida Morangueira, número 1016, tem a Cofebral da Avenida Brasil 4531, nas duas, sempre com ótimas promoções, ofertas para você aproveitar em máquinas e ferramentas para uso profissional, também para o amigo robista ou até mesmo para uso doméstico. Na Cofebral você encontra, além de ferramentas, hidrolavadoras, itens para jardinagem, e o Marcelo da Cofebral traz um recadinho e algumas ofertas para a gente agora. Confere aí. Bom dia, Juliano Pinga, e muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pinga Fogo FM. Hoje nós vamos trazer 3 opções de trenas para medir distâncias da marca DeWalt, marca consolidada que você também encontra aqui na Cofebral. O primeiro deles é a trena laser recarregável compacta DW055PL DeWalt. As medições são simples, pois o acionamento se dá com um único botão. Tem também a opção de medição contínua para uma maior versatilidade. Ela tem capacidade de medição de 16 metros e o seu carregamento é via cabo micro USB. Oferta especial: em uma entrada mais 5 vezes de R$ 45,00 nos cartões ou R$ 249,90 à vista. E para você que precisa de uma trena manual, temos as trenas manuais do DeWalt de 5 e 8 metros. Série emborrachada com dupla proteção para máxima durabilidade e conforto, com multigancho que garante excelente aderência e fácil medição para máxima versatilidade. Vem com um gancho zero absoluto que permite precisão na medição. Resiste até 2,30 metros sem dobrar, sendo perfeita para medir altura. E tem até 10 vezes mais resistência à abrasão. Trena Duo 5 metros, em uma mais 5 de R$ 16,50 nos cartões ou R$ 89,90 à vista. E a trena Duo 8 metros, em uma mais 5 de R$ 22,00 nos cartões ou R$ 119,90 à vista. Vem para Cofebral. Estamos em 2 endereços. Na Avenida Brasil, número 4531, bem próximo ali da Praça José Bonifácio, e na Avenida Morangueira, número 1016, no mesmo quarteirão do Colégio Rodrigues Alves. E agora contamos também com o nosso novíssimo centro de distribuição para garantir sempre os melhores preços. Televendas 44-4001-6074. Acesse também o nosso site cofebral.com.br. Cofebral e você, juntos construindo o Brasil. Um forte abraço e segue o programa daí, Juliano Pinga. Falar do Marcelão da Cofebral. Olha, na Cofebral tem essa super promoção aí, tá na sua tela. Trena laser, uma mais 5 de R$ 45,00 nos cartões ou R$ 249,90 à vista. A trena Duo 5 metros, uma mais 5 de R$ 16,50 nos cartões ou R$ 89,90 à vista. E a trena Duo, a medida de 8 metros, uma mais 5 de R$ 22,00 nos cartões ou R$ 119,90 à vista. É só na Cofebral. Cofebral e você juntos construindo o Brasil. Avenida Brasil 4531 e na Avenida Morangueira 1016 também tem Cofebral. Agora são 12:15, 12 horas e 15 minutinhos, 12:15 agora. Lembrando que essa é a nossa programação de todos os dias. Também tem o oferecimento do Café Jandaia, o nosso bom cafezinho do dia a dia. Quando a senhora for às compras de mercado, não esqueça, leva do Café Jandaia, que tem o ponto de torre ideal, que mantém o aroma e o sabor do nosso bom cafezinho do dia a dia. Café Jandaia, o verdadeiro café do Paraná. Delicioso, saboroso. A família toda aprova, as visitas também vão adorar. Além disso, é um bom cafezinho para você, meu amigo, preparar aí no seu estabelecimento, aí no seu escritório, para os seus colaboradores e também para os seus amigos clientes, tá bom? Café Jandaia, quem usa não muda nunca. O Café Jandaia tem a venda em tudo quanto é mercado, mercadinho, padaria, panificadora, né? Aqui da cidade e região, nas mercearias, nas grandes redes, nos atacadistas.
Café Jandaia, o verdadeiro café do Paraná. Se a senhora for às compras de mercado, não esqueça, leva do Café Jandaia. 12h16 agora, voltando a falar sobre o caso da sessão para analisar e votar a cassação da vereadora Cris Lauer, que deve acontecer a partir das 14h aqui na Câmara de Maringá hoje. A gente está acompanhando nessa cobertura especial. A vereadora Cris Lauer, ela postou um vídeo nas redes sociais dela ontem à noite e olha que no vídeo ela bate firme. Ela bate firme, inclusive, no relator dessa comissão processante. Ela bate, mas bate mesmo, e muito firme, tá? No relator, que é o vereador Sidney Teres, ela também menciona, aí a atuação de deputados, de outros parlamentares, para tentar caçar o mandato dela, mas principalmente tirar ela das eleições do ano que vem, porque ela já disse ser pré-candidata a deputada estadual no ano que vem. Então ela postou esse vídeo falando sobre isso também, que isso é uma armação política e tudo mais. Antes do Márcio voltar a participar comigo direto da Câmara, que ele já está comigo aqui no nosso link ao vivo, a gente vai ouvir, se você não viu ainda e está no nosso YouTube, o que diz a vereadora Cris Lauer nessa postagem que ela colocou em suas redes sociais ontem à noite. Querem a minha cabeça. É assim que eu me sinto. Uma mira apontada para mim. Foi entregue o relatório no processo da minha cassação. E aqui sim você vai ver a verdade. Ou melhor, as mentiras que foram apontadas pelo relator Sidney Teles. A comissão processante acatou denúncias falsas. Denúncias que já foram arquivadas no ano passado. E eles querem colocar para você, que é a população de Maringá, como uma verdade. Estão repetindo 1000 vezes uma mentira para ver se conseguem enganar o povo de Maringá. Para daqui uns dias eles me caçarem. Eles já determinaram a minha sentença. Já determinaram o meu fim na política. Mas não será. Sidney Teles preparou um relatório onde também foi assinado pelo vereador Maninho e pelo William Gentil, que endossaram embaixo de uma mentira deslavada. Eles pedem a minha cassação, sendo que na condenação não existe a perda de mandato e nem a inegibilidade. Sidney Teles falou que foi comprovado que o meu chefe de gabinete foi contratado apenas para assuntos pessoais, para os meus processos particulares. Mentira! Este áudio que o Sidney Teles alega está nos autos. O meu advogado colocou nos autos. Eu falei isso na minha defesa. Este áudio o Ministério Público investigou e o próprio promotor falou que Bruno foi o meu chefe de gabinete e foi provado que ele realmente exercia essa função e não teve nenhum prejuízo para o erário. E este áudio que eles tentam me condenar foi arquivado pelo Ministério Público. Por isso que não dá mais para engolir essas mentiras. É um sistema bruto. É difícil fazer parte disso. E quando eles não conseguem combater a verdade, eles tentam calar. Eles tentam matar. Eles tentam matar a reputação de uma pessoa que está ali dentro da Câmara para ajudar a população, com propósito de vida. Sidney Teles tem um discurso moralista, o bom cristão. E o que ele me diz sobre ele ter usado o carro da Câmara e o motorista para buscá-lo num aeroporto de Londrina com assuntos particulares, uma viagem particular para o exterior. Ele foi denunciado ao MP, mas ele fez um TAC. Ele pagou para o MP e se encerrou o assunto. Eu não quis pagar ao MP, porque eu não devo. Isso está certo, Sidney Teles? Esse uso do carro da Câmara e do motorista que você teve que pagar para o Ministério Público após a denúncia, isso é o correto? É isso que você chama de cuidar do dinheiro público? Há 5 anos que eu estou na Câmara. O meu trabalho ali é combater a injustiça e tentar calar, sim, os mentirosos. Esse sistema bruto, essa lama
que a maioria dos políticos entraram, que vivem de acertos e conchavos, troca de favores e cargos. Eu não pertenço a isso. Por isso agora estão tentando me caçar. E com certeza eles irão, porque eles têm esse voto. O que mais, Sidney, que você falou das suas asneiras, eu posso chamar assim, no seu vídeo, tentando me caluniar, que vocês estão sendo imparciais? No ano passado vocês teriam me caçado e nem sentença eu tinha. E Maringá precisa saber, sim, está correndo o processo, está correndo ainda, eu estou recorrendo. E a sentença do juiz e do Ministério Público, não existe a palavra cassação ou inegibilidade. O que vocês estão fazendo é condenar uma pessoa porque vocês não dão conta de trabalhar com alguém que fala a verdade. Porque a mentira é bom aos ouvidos, mas a verdade dói. E eu entrei não para um sistema. Eu entrei para uma política diferente e eu tenho orgulho disso. Podem caçar, eu saio de cabeça erguida. E vocês terão que responder pelas mentiras que vocês acataram. Vocês chegaram ao extremo. E tem deputados, tem gente grande por trás disso. E eu vou trazer o nome de todos. E vou trazer cada voto contrário, explicando para a população de Maringá o porquê. Que cada um votou. O que aconteceu? Maringá não vai ficar mais fazendo papel de boba. Maringá, nós somos 70% praticamente de uma turma da direita. E agora? Cadê essa direita ali na Câmara? Onde está? Sidney Telles, você não poderia ter feito isso que você fez. Mentindo como você está fazendo. Tanto no relatório como nos seus vídeos. A verdade sobre o caso Krislauer é alguém que tenta combater a injustiça. É alguém que incomoda vocês. Que vocês não suportam a verdade. E eu volto para contar exatamente como eles construíram a minha cassação. E quem está por trás disso? Quem é o maestro dessa orquestra? Ou melhor, quem é o dono desse circo armado? E a certeza que eu quero passar para você é que as minhas mãos não estão sujas, nem de lama e nem de barro. Quero falar no plural. Nem lamas, nem barros. Essa vereadora Krislauer no vídeo que ela postou nas suas redes sociais ontem à noite. E ela bate pesado, ela bate firme, inclusive contra o relator dessa comissão processante, que é o vereador Sidney Telles. Ela bateu firme. Falou aí do Sidney Telles, inclusive fazendo uma certa acusação, tá, contra o Sidney Telles em relação na verdade, uma acusação não, né? Porque já teve essa acusação lá no passado, que foi falando sobre o uso do carro da Câmara para buscá-lo em uma viagem particular lá em Londrina, mas que ele fez um TAC, devolveu o dinheiro, ressarciu a Câmara e pronto, e aí ficou livre do processo. Agora, 12h25, mas deu para perceber que ela, mesmo depois de uma reunião que deve ter acontecido ainda no final de semana, Márcio, deu para perceber que ela não aliviou, não pensou em voltar atrás, nada disso, e que ela vai para o embate mesmo. Agora a gente quer saber o seguinte: a sessão acontece mesmo ou não, mesmo sem a defesa? Ela sendo cassada, sem a presença do advogado de defesa, ela pode ter uma abertura para tentar derrubar essa decisão na justiça, ter mais um e novo capítulo nessa história toda. O bicho continua pegando aí, né, Márcio? Com certeza, viu, Juliano? E tem um detalhe, tá? A vereadora Krislauer não estará na sessão hoje. Eu tenho a informação de que a vereadora não deve vir para a sessão de hoje, porque o advogado dela também não vai estar presente. Eu estou tentando um contato com a vereadora, ela não está na Câmara nesse momento, estou tentando falar, inclusive através da assessoria dela, que está aqui no local, para ver se confirma isso, mas a princípio a vereadora não estará presente. Como eu disse agora há pouco também,
eu já procurei saber o que acontece se a vereadora não estiver aqui. Tem a sessão ou não tem a sessão? A informação que eu tenho é que vai ter a sessão, independente se a Crislauer estiver presente ou não. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. Tendo o número legal de vereadores aqui no local, tendo o quórum mínimo, né, para iniciar a sessão, eles vão fazer a sessão, sim, com ela ou sem ela. Então, tudo indica que a sessão vai acontecer e vai acontecer provavelmente sem a presença da vereadora Crislauer. E a votação vai ser dessa forma que você falou. A cassação dela vai acontecer. Tendo a sessão, vai acontecer. E tem aquela conta que nós explicávamos no programa de ontem, Juliano, que o vereador que não vier, ele diretamente está dizendo que vota na Crislauer. Porque para a votação, como é uma sessão especial, tem que ter 2/3 dos votos. Então, dariam 16 votos. 16 votos. Só que é o seguinte, é 2/3 da Câmara. Então, se o vereador não vier, é um voto a menos, e esse voto acaba sendo computado para ela, podemos dizer assim, né, indiretamente. Então, se algum vereador não vier, pode ser que esse voto seja para ela. Mas será que, numa votação tão importante, será que algum vereador vai faltar na sessão? Não sei, eu acho que não. Acho que não. Mas o movimento aqui é grande, os funcionários da Câmara já estão posicionados. Quem está acompanhando a nossa equipe está percebendo também, a gente ainda está se instalando aqui na Câmara, e a sessão das 14h vai ter transmissão ao vivo aqui pelo canal Pinga Fogo. A gente vai acompanhar o tempo todo, fazendo a transmissão e a análise dessa votação ou dessa sessão também. Se a vereadora vier, é possível que a sessão dure um pouco mais, porque para ela é facultado 2 horas tem 2 horas para poder falar o que quiser. Tá? Se ela não vier, cada vereador vai ter 15 minutos, se quiser também, para poder usar a palavra. Eu não acredito que os vereadores vão ter coragem de se pronunciar nesse caso. Tá? Um ou outro deve fazer um discurso um pouco mais arrojado, de repente o Sidney Telles pode ser que se pronuncie, o Mário Verri se pronuncie, a professora Ana Lúcia é possível que fale também. Os outros só devem dizer qual é o seu voto e não devem usar da palavra, até porque é arrumar briga para ela, arrumar briga com ela, perdão. Nesse vídeo que nós acabamos de assistir, para quem está na live conosco, ou para quem está no rádio, acabou de ouvir, Juliana, ela fala algo interessante, que os vereadores estão vendo isso como uma ameaça por parte da vereadora Crislauer. Ela diz que depois da sessão, ela vai explicar voto a voto. Porque, no entendimento dela, cada vereador votou dessa forma. Né? Por que cada um votou, ou seja, vai interpretar o voto de cada um. Né? Aqui dentro, alguns vereadores entenderam isso como uma ameaça dela, ou seja, ela vai para cima de todo mundo. Tá? Então, pelo menos essa é a interpretação aqui. A gente continua por aqui, viu, Juliana, à sua disposição. Eu vou pedir para o Nininho aqui, para a gente só dar uma girada na câmera, na nossa câmera, para você ter uma noção de como está a câmera nesse momento. Nininho, isso. Nininho, pode vir um pouquinho mais para cá, isso. Porque a gente percebeu o seguinte, vou mostrar para você, Juliana, essa limitação aqui não tinha. Nós estivemos nessa sessão aqui na Câmara, não tinha. A limitação da Câmara, ela estava mais lá para o fundo, onde tem alguns arquivos da Câmara, ali, tá? A limitação de público. Mas para essa sessão, eles espalharam essas fitas zebradas aqui para limitar que as pessoas venham para cá e para limitar o acesso também, porque está limitado a 100 pessoas apenas aqui no interior do plenário da Câmara de Maringá, viu, Juliano? A gente vai voltar a falar com você já, Márcio. Então, assim, limitaram o número de pessoas aí no plenário da Câmara. A gente percebeu aí nessa imagem, né, que tem aí o ponto onde foi fechado, colocaram ali aquelas fitas
para isolar o ponto, para isolar o local. No máximo 100 pessoas devem acompanhar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. Já tem alguma... Aí a gente percebe o espaço onde fecharam, tá? Já tem alguma movimentação de pessoas, sem ser assessores, políticos, interessados nessa votação, aí no entorno da Câmara ou ainda não? Não, ainda não, Juliano. Até alguns minutos atrás não tinha ninguém. Eu fiz questão de dar uma olhada nos portões da Câmara, não tinha ninguém na grade, esperando para entrar. Até tinha uma expectativa, tá? De que teríamos fila de pessoas aqui. Mas, por enquanto, não há nenhum movimento, não. Mas, dentro de instantes, certamente começa a ter uma mobilização de pessoas, apoiadores da Cris Lauer. Afinal, ela fez 7.531 votos. A gente precisa lembrar disso. Ela foi a vereadora mais votada da história da cidade, e é possível, a exemplo da comissão processante do ano passado, que lotou isso aqui, é possível que tenhamos um movimento muito grande também de pessoas querendo entrar aqui para acompanhar essa votação, viu, Juliano Pinga? A gente vai seguir falando sobre a sessão especial para a cassação da vereadora Cris Lauer, e a gente já trata como cassação por conta dos bastidores e de conversas informais com assessores, até com vereadores que já nos confirmaram. A indicação é essa, é para cassação do mandato da vereadora Cris Lauer na sessão de hoje e para colocar um ponto final nisso tudo. Uma das informações que o Márcio já nos trouxe é o seguinte: a Cris Lauer não deve participar dessa sessão de hoje. Pode não participar, mas o advogado de defesa nesse processo também não, porque ele tem uma audiência em Curitiba no mesmo horário e já inclusive informou isso à Câmara. Sem a presença dos dois, pode continuar, já que para ela tem um tempo de até 2 horas para ela se pronunciar, para ela falar, para ela desabafar de certo ponto, tentar sua defesa. Ela não comparecendo e nem o advogado de defesa, a sessão pode acontecer normalmente mesmo sem a presença deles. É isso, Márcio? É isso, Juliano. Eu consultei aqui agora há pouco, né, a Câmara, e a informação é essa. Ela, estando ou não, a sessão vai ser aberta. Ela foi notificada, o gabinete dela foi notificado na segunda-feira à tarde. Ela foi notificada ontem durante a sessão, e o advogado dela também. Então, a Câmara e a presidência, jurídico, eles entendem que ela sabe da sessão, foi notificada da sessão e deveria estar na sessão. Então, se ela não vier, eles vão fazer a sessão mesmo assim. Porque aí volta naquele assunto que a gente falava na primeira intervenção, né? Tem gente que interpreta o seguinte: tem que ser votado hoje. Se não votar amanhã, amanhã é 91 dias. Amanhã o caso tem que ser arquivado. Sem votação, sem punição, sem julgamento. Então, vai ser arquivado. Mas tem gente que entende que não, que além desses 90 dias, tem que se considerar mais 10, que foi o prazo que a Justiça suspendeu a comissão. Então, são divergências de interpretações e que pode dar margem para questionamentos na Justiça, com toda certeza, viu, Juliano? Inclusive questionamento de que, se com essa resposta da defesa, alegando que o advogado não possa participar justamente por conta dessa audiência já marcada pela Justiça mesmo, lá em Curitiba, em um outro processo já há mais de um mês atrás, pode dar essa margem e também essa oportunidade dela buscar na Justiça tentar derrubar uma decisão de hoje, Márcio? Ô, Juliano, eu acho difícil. Tá? É possível, lógico, na Justiça pode tudo. Deixa eu só pedir licença para o nosso ouvinte aqui. Você deve estar ouvindo o barulho que a Câmara está em obras. Agora ligaram um martelete aqui do nosso lado, mas está tudo certo. Estão trabalhando. Nós também, mas eles também estão trabalhando. Sabe por que eu acho, Juliano? Ela pode até entrar na Justiça, mas é difícil a Cris Lauer, nesse momento, conseguir alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque na audiência de hoje, ou na sessão de hoje, ela, por mais que ela queira se defender, agora é só mais psicológico para os vereadores, porque a parte da defesa já foi feita. Ela já se defendeu, já apresentou as alegações finais, são 22 páginas, então hoje não se acrescenta muita coisa. Hoje seria mais a parte política,
Hoje seria mais a questão emocional, vamos dizer assim, para os vereadores. Então, pode ser que a justiça interprete que isso aqui foi um cerceamento de defesa por parte da Câmara, não. Mas há questionamentos, com certeza, viu, Juliano? Agora, a maioria dos vereadores não está muito preocupado com o psicológico da Cris Lauer, né? Está preocupado com a decisão psicológico que veio a uma decisão de outros que são maiores ainda na política, que comandam os grupos aqui, aonde esses vereadores acabam obedecendo. Há tempos atrás, eu fiz um comentário, você também fez, nós fizemos um comentário dizendo o seguinte: tem muitos vereadores que são os pau-mandado, ou seja, alguém manda e eles apenas obedecem. Eles acharam ruim, mandaram uma nota de resposta, disseram que era uma inverdade, mas essa é uma opinião. Opinião não tem inverdade. É a nossa opinião, é o que eu penso e ponto final. E continuo pensando. E essa situação de que aconteceu no final de semana, se ela realmente acontecer, for comprovada durante a votação de hoje, Márcio, simplesmente vai confirmar o que a gente diz. É pau mandado e pronto, Márcio. Juliano, assim, tá na cara de que houve intervenções externas. Isso é fato. Vereadores que até então provavelmente iam votar a favor da Cris Lauer já estão se posicionando contra ela, tá? E é muito claro, cristalino para todo mundo, que está tendo uma intervenção externa. Por parte de deputados, a Câmara nunca teve uma composição tão pau-mandada, como você disse, como nós estamos tendo agora. Aqui tem os deputados que comandam. Vereadores já falaram isso para a gente. Eu preciso ver o que o doutor Jacovós pensa. Eu preciso ouvir o que o do Carmo tem a dizer. A maioria deles, ou quase todos, eu preciso ouvir qual é a decisão do Ricardo Barros. Ou seja, são os deputados que estão ditando aqui o que os vereadores devem aprovar ou não. E é claro que há um incômodo muito grande com o crescimento político da vereadora Cris Lauer. 7.531 votos são muitos votos. Isso aí certamente já cacifou ela para disputar uma vaga na Assembleia como deputada o ano que vem e mostra uma força como um possível nome para disputar a Prefeitura de Maringá daqui 3 anos e meio. Então, certamente é isso que está no radar dos políticos da cidade. Vamos frear agora a Cris Lauer, senão ela pode crescer demais. Esse é um ponto. E tem um outro ponto, que aí eu acho que é falha da própria Cris Lauer, que brigou com todo mundo. E política, Juliano, é composição. Política é conversar com um, é negociar com o outro, é isso. Política é isso. Né? E ela não fez isso, pelo contrário, ela brigou com muita gente, ela brigou com todo mundo. E aí chega nesse momento que ela precisa de um apoio, de um grupo ou de um outro político, acaba não tendo. Então, de repente, se equivocou em algum momento ali, no posicionamento dela, poderia ter ido para um outro lado. Só que eu acho que é próprio dela. Ela não baixa a cabeça, e aí eu vejo como uma qualidade. Como ser humano é uma qualidade. Mas na política, às vezes a sua própria vaidade, o seu entendimento, você tem que às vezes deixar de lado por conta de uma composição que pode custar caro. Para ela, Juliano, pode custar o mandato dela aqui, e essa história de que, se caçarem ela vai ser deputada, não é bem assim. Se caçarem ela perde os direitos políticos. Aí ela fica 8 anos fora da política. E aí não tem deputada o ano que vem, ou prefeita daqui a 4 anos. Não tem, porque daí ela fica fora da política. E é isso que segundo ela, segundo o Homero Marchese, que é um apoiador dela, é isso que estão querendo. Querem tirar ela do processo político da cidade. E pelo jeito é isso que vai acontecer se ela for caçada. Então, eu disse aqui os 2 pontos. O ponto a visão da Cris Lauer, a visão do outro lado também, que imagina que ela cometeu um crime, então está sendo apenas punida pelo crime. Então, são os 2 pontos, e aí cada um de casa tem todo o direito de
dizer, olha, eu concordo com os vereadores, tem que caçar mesmo, ou concordo com a Cris Lauer de estar sendo perseguida, enfim, são as versões para o fato, viu, Juliano Pinga? Pois é, viu, Márcio? A gente segue acompanhando então. Daqui a pouquinho o Márcio dá um espacinho pra ele tomar uma água lá então, viu, Márcio? Pra você ficar à vontade aí, tomar uma água. Não sei se você levou a sua marmita pro horário do almoço agora, mas pelo menos tomar uma água. E daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar mais sobre isso. Porque quem tá nos acompanhando pergunta, tá, mas e quem votou nela? Como é que fica? Não. Fica sem ela se ela for caçada. E ponto final. A votação dela, que foi votação recorde, a mais expressiva até hoje, para vereador em Maringá da história, isso vai por água abaixo. Os vereadores não estão muito preocupados com isso, tá? Então, eles não estão preocupados se você votou, se teve poucos votos, se teve muitos votos, nada disso. A sessão, ela deve acontecer mesmo com o início às 2h da tarde de hoje e a gente vai estar acompanhando para trazer todos os detalhes para quem nos acompanha, tá certo? Deixa eu trazer um recadinho bem rapidinho aqui do Jardim Aurora 4 em Sarandi e lembrar você que está nos acompanhando que você tem ótima oportunidade para você fazer um financiamento, comprar o seu terreno, negociando direto com a loteadora na região que mais cresce e valoriza em Sarandi. Atenção, você de Sarandi, Maringá e região. Anunciamos que o Jardim Aurora 4 está com as obras 100% concluídas e o bairro liberado para construção. Aproveite essa oportunidade e garanta o seu terreno na região que mais cresce em Sarandi. Um bairro totalmente planejado para você realizar o sonho do imóvel próprio. Condições que cabem no seu bolso e financiamento direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no local, aberto das 9 da manhã até às 7 da noite todos os dias, inclusive domingos e feriados. Jardim Aurora 4, mais um sucesso de vendas. Execução Vignoto e MHX Empreendimentos. Vendas Vignoto Imóveis. Atenção! Aproveite a calma, filha. Aproveite a oportunidade e negocie o seu terreno, hein? Você Jardim Aurora Maringá 4 em Sarandi. Ótima oportunidade para investir no futuro da sua família pelo 999083923. Você conhece as condições facilitadas para financiar o seu terreno, tá bom? Direto com a loteadora. 999083923. Jardim Aurora 4, sucesso de vendas com execução da Vignoto e MHX Empreendimentos. 12h44 agora. E deixa eu mandar um abraço para toda a equipe lá do Cole Materiais para Construção e também da Cole Tintas. Lembrar que o Cole ali na Avenida Mandacaru tem tudo o que você precisa para sua obra. Seja o material para o início da construção ou até mesmo itens da parte de acabamento. Lá no Cole, a economia é para valer. Pisos, revestimentos, porcelanatos, louças e metais sanitários. O Cole está com uma parceria muito forte, inclusive com a Crona Tubos e Conexões. E aí, se você está nessa parte da obra, também compra melhor com o Cole. Os itens com a qualidade Crona e, claro, com essa oportunidade de você poder pagar aí de forma mais tranquila. Avenida Mandacaru 981, em frente ao tiro de guerra. Grupo Cole, há 35 anos, o gigante da Mandacaru construindo com você. Mandar um abraço lá pro nosso amigo Adenilson Cole, para toda a sua equipe. O pessoal tá ligadão com a gente também lá nessa manhã. Ou nesse horário do almoço, melhor dizendo, né, Juliano? Já são 12h45 minutinhos, 12h45. Para você que tá ligado aqui no nosso YouTube, é a mesma live, a transmissão já que se iniciou às 6h30 da manhã com o nosso Pinga Fogo no rádio. Por aqui nós estamos e vamos seguindo em frente. Até mandar um abraço pessoal que tá lá no nosso YouTube, já mandando também os seus comentários aqui na nossa programação. Então deixa eu já trazer aqui a participação da Rita Salamone com a gente. Rita Salamone, um abraço. Agradeço aí pela audiência, pela mensagem, o Jorge Okamoto, o Sivaldo Casale também. Se for para sair como deputada no ano que vem, ela tem que renunciar logo, porque não vai fazer nada como vereadora. Ô Sivaldo Casale, um abraço. Vou dizer para você que nem passa pela cabeça da vereadora Cris Lauer
renunciar ao mandato para poder disputar uma eleição no ano que vem, tá? Isso aí não passa nem pela cabeça da Cris Lauer, que, creio eu, ela renunciar ao mandato dela, tá? Não passa. Também a Rita Salamone, o Caipira Kruger, o Arnaldo Gomes também ligado com a gente, também tá bravo com essa movimentação dos bastidores aí dos deputados, do Ricardo Barros, dos outros deputados também. Mandar um abraço também para o Cícero Paes, o Márcio Roberto lá de Sarandi, o Lennon Bossa também com a gente. Juliano, o bicho tá pegando na Câmara de Maringá com os bananões fazendo bananadas e Sarandi. Alguns cargos comissionados complicando ainda mais a situação. Que várzea, hein? Pois é. Chegou para mim a informação seguinte, ó. Tem cargo comissionado da Prefeitura de Sarandi, Juliano, que foi nomeado lá no comecinho do ano, foi exonerado porque teve denúncia, abaixou a poeira, o negócio esfriou um pouquinho, foi nomeado de novo. Eu tenho o nome, mas eu vou buscar confirmar essa informação. E que lá, quando teve denúncia, algo nesse sentido, até boletim de ocorrência teria sido registrado na delegacia. E eles estão batendo firme contra a vereadora Thay Menegazi lá em Sarandi. Estão batendo firme. Estão jogando pesado, tentando derrubar as redes sociais dela, que é muito forte, por sinal, porque eles estão na bronca. Estão preocupados com o posicionamento dela e que veio ganhando mais força, ou vem ganhando mais força a cada dia que passa, tá? E aí eles fizeram um grupo, inclusive a gente mostrou prints ontem, lá na nossa programação aqui do horário do almoço, em que assessores do prefeito de Paula, eles estavam armando para denunciar, para tentar derrubar as redes sociais da vereadora Thay Menegazi. Então é um jogo pesado, um jogo sujo, para tentar calar a vereadora que vem peitando, pelo menos, a administração nessa questão da construção da nova cadeia de Sarandi, lá no Jardim França. Inclusive tentando manipular a informação de que ela seria contra a retirada da cadeia do centro da cidade. O que não é verdade. Ela também é a favor da retirada da cadeia do centro da cidade. Mas não levar para ser parede meia com dezenas de residências lá no Jardim França. Esse é o detalhe. Mas estão tentando pregar isso. Que ela e o Bianco são os inimigos do povo, não querem tirar a cadeia do centro de Maringá. E não é bem isso. Eles estão tentando, ou melhor, eles estão mentindo para o povo e tentando fazer com que as pessoas acreditem. Mas não sei se essa jogada pesada e suja, esse esquema que eles estão montando, se vai dar certo. Se eles vão conseguir derrubar as redes sociais e calar a vereadora Thay Menegazi. Tudo indica que não, que eles não vão conseguir. Faltando 10 minutinhos agora para 13h. Deixa eu falar para você que nos acompanha todos os dias aqui do Diamel X. Esse é um suplemento que a gente faz questão de indicar para você, porque ele ajuda quem sofre com o diabetes, tá bom? A controlar o nível de glicose no organismo. E é por isso que a gente recomenda o Diamel X para você. Ele é um suplemento 100% natural que vai ajudar o seu organismo a controlar o nível de glicose vai ajudar a controlar o nível de açúcar também no seu organismo, para você ter uma maior qualidade de vida, mesmo sendo diabético. E a gente sabe que o diabetes é uma doença grave, é uma doença silenciosa, perigosa, traiçoeira e grave porque ela pode levar à morte e pode levar a vários outros males também. Infarto, AVC, pode levar a pessoa a perder a visão, a ficar cega, pode levar a pessoa também a sofrer com impotência sexual, pode levar o amigo ainda a sofrer com a amputação de membros, o que é ainda mais grave. Então, faça o seu tratamento
com o Diamel X. Você vai ligar no 0800 604 7722 para pedir o seu. E nessa quarta-feira estamos para fechar aí o 8º mês do ano, tá? O mês de agosto é a promoção Fecha Mês ou Antecipa Fecha Mês da Excal, com até 70% de desconto para você fazer o seu pedido do Diamel X. Preste atenção no que diz o seu Joaquim. Ele é morador de Sarandi, é cliente da Excal, faz o tratamento com o Diamel X. Presta atenção no que ele diz, porque ele é diabético e já começou o tratamento. O meu diabetes, ele subiu bastante. Mas depois que eu comecei a tomar o Diamel, a diferença foi muito grande, porque hoje eu me sinto, parece que aquilo desapareceu. Aquele ardor que eu tinha na vista, melhorou sintoma de cabeça, eu tinha tonturas. Depois do Diamel X, que é este aqui, eu estou me sentindo outra pessoa. Recuperei o meu sono também, mas estou me sentindo uma pessoa realizada com esse Diamel X. Então, eu recomendo às pessoas que façam isso, que vai se sentir bem, assim como eu estou sentindo. Esse é o seu Joaquim, morador de Sarandi, que faz o uso do Diamel X e ele recomenda também para você. Percebeu aí como ele falou de benefícios para a saúde dele? Então pega o telefone e dá uma ligadinha agora para a Central Excal 0800 604 7722 0800 604 7722 para você pedir também aí o seu Diamel X com até 70% de desconto, porque tem aí a promoção Fecha Mês, tá? Diamel X, 0800 604 7722. Faltando apenas 7 minutinhos para 13h agora, já nós vamos voltar a falar com o Márcio Gomes direto lá da Câmara. Inclusive, se a gente conseguir colocar algumas imagens lá de fora, lá do externo da Câmara de Vereadores aqui de Maringá também, para a turma conferir como é que tá o clima por lá agora. Será que tem algum tipo de movimentação? Será que tem movimentação policial por ali? Ou guarda municipal, algo nesse sentido, para reforçar a segurança por lá? É esperado muita gente aí na Câmara, mas as vagas para participar e acompanhar a sessão, elas serão limitadas a 100 vagas apenas para que o pessoal possa acompanhar. Então teremos nessa quarta-feira uma movimentação diferente também por aí, Márcio? Olha, Juliano, é aguardado que sim. É aguardado que sim, é aguardado um grande número de pessoas, sim. Eu confesso para você que eu achei que já ia ter gente aqui. Mas eu acabo de sair ali na porta, na Câmara. Esse barulho são os operários trabalhando, tá, gente? E eles estão fazendo a reforma aqui da Câmara e eles têm prazo para entregar, então eles estão trabalhando o tempo todo, inclusive no horário de almoço. Não tem problema, vai atrapalhar só um pouquinho o áudio, mas é a função deles, está tudo certo, está tudo em casa, só para justificar. Só a pessoa vai achar que é o rádio em casa ou o celular que está com problema. São os operários trabalhando aqui. Mas vamos lá, eu saí na porta da Câmara agora há pouco, Juliano, e não vi movimentação de populares, não. A única movimentação que tem é de polícia. Está reforçada a segurança aqui da Câmara. Nós temos os seguranças da casa, mas temos também a presença já da Polícia Militar e agentes da CEMOB também, que atuam aí na segurança pública aqui da cidade. Eles já estão aqui em frente à Câmara Municipal. Houve essa solicitação do reforço do policiamento, porque em outras oportunidades nós já tivemos também aí vamos dizer assim, os ânimos um pouco mais acirrados, um pouco mais alterados aqui no interior da casa. Isso costuma acontecer. Então, para que não haja nenhum tipo de problemas a mais, então a presidência tomou essa precaução de chamar um reforço policial. Eu percebi também um reforço aqui na presença dos vigilantes da Câmara. A Câmara ela tem a vigilância armada, inclusive, e eu vi um número maior de vigilantes hoje aqui na Câmara. Provavelmente houve essa solicitação por parte da presidência da casa também, para que se intensifiquem um pouco mais os trabalhos ou a presença dos agentes aqui para garantir segurança
para todo mundo que vai estar na sessão que começa daqui a pouco, às 14h, Juliano. Pois é, viu, Márcio? A gente conferiu aí as imagens mostrando aí que realmente tem viaturas da Secretaria de Mobilidade, tem viaturas da Polícia Militar. Você comentou sobre uma movimentação maior, até de vigilantes privados aí da própria Câmara também. Mas o clima não tende a ser aquele clima muito tenso, de confusões, nada disso. Creio eu que não. Agora, deveremos ter apoiadores da vereadora Cris Lauer, deveremos ter algumas pessoas também contra, a favor da cassação da Cris Lauer aí, para fazer toda aquela movimentação, mas não deveremos ter nenhum imprevisto como já tivemos aí no passado em algumas votações mais quentes, aquela movimentação toda em que vigilantes precisavam, inclusive, agir. Tudo está mostrando que não, que vai ser uma sessão até certo ponto tranquila, né, Márcio? Tomara que sim, Juliana. Torce para que isso aconteça, né? Torce para que seja dessa forma realmente, mas vai ser tensa, não a ponto de briga, de bagunça, acredito, mas tensa vai ser. A Cris Lauer, ela tem uma mobilização popular muito grande na cidade. As pessoas, elas vêm para a Câmara. Ano passado, ela passou por uma outra comissão processante e os apoiadores dela também vieram para a Câmara. E hoje não deve ser diferente, embora a gente deu essa informação agora há pouco, né? Há uma grande possibilidade dela não vir. E sem a presença dela, será que os apoiadores virão também? Vamos aguardar. Até alguém agora há pouco perguntou, mas os vereadores vão ganhar por WO? A presença dela não necessariamente vai ficar meio redundante, mas não é necessária, vamos dizer assim. No entendimento jurídico aqui da casa, eles podem votar sem a presença da vereadora aqui em plenário. Já adianto, ela provavelmente não vai vir. Provavelmente não vai vir, a assessoria dela evita falar sobre isso, mas nós temos informações que possivelmente a vereadora não venha, tá? A vereadora não quis gravar entrevista, inclusive, o Juliano, nos últimos dias, até um dos dias que eu procurei conversar com ela aqui na sessão mesmo, ela disse que ela está bastante abalada com essa história toda, porque ela acha que é uma grande perseguição política que ela está sofrendo, porque a justiça condenou ela, só que condenou ela a devolver o salário que teria sido pago ao assessor dela. O próprio juiz entendeu, assim como o promotor disse, o juiz entendeu, concordou, que não era grave a ponto dela perder o cargo dela e perder os direitos políticos. Uma decisão da justiça é essa. A vereadora entende que, se a justiça entendeu, por que os vereadores vão entender diferente e vão caçá-la? Caçar o mandato dela, caçar os direitos políticos. É isso que ela não concorda, por isso que ela diz que é alvo dessa perseguição política por parte dos vereadores aqui de Maringá, Juliano. E olha, Márcio, ela não participando da sessão de hoje, eu creio que fica nítido em que ela sabe que qualquer tipo de fala, de pronunciamento dela hoje na sessão, mesmo em defesa dela, não vai ajudar em nada. Se ela não participar, creio eu que é aquele entendimento de que não há mais nada o que fazer, Márcio. Pois Juliano, começou nesse momento, liberaram aqui para que as pessoas possam entrar no plenário aqui da Câmara de Vereadores. Tá? Está vendo o momento que chegam, portanto, algumas pessoas para poder entrar. Está vendo também aqui assessores de alguns vereadores estão aqui. Tem o pessoal do sindicato, do Cismar, aqui também. Eu diria assim, esse é o pessoal que veio torcer contra a Cris Lauer, né? Seria o pessoal contra a vereadora Cris Lauer. Eu vejo faixas aqui, o pessoal se organizando. São as pessoas que estão entrando nesse momento aqui na Câmara de Maringá, para poder acompanhar essa votação. Portanto, que vai começar às 14h, conforme nós já dissemos aqui, apuramos com a presidência da casa. Tá? Então, só relembrando, 100 pessoas é o máximo, né, que vai ser possível comportar aqui a Câmara por conta
da obra, da reforma, que o número de pessoas está limitado a 100 apenas aqui no plenário, viu, Juliano? Então eu posso dizer que tem até mais pessoas querendo a cabeça da vereadora Cris Lauer, além dos vereadores, além de alguns deputados, tem também aí mais gente querendo a cabeça dela. Tô vendo aí das imagens, o pessoal tá colocando umas faixas aí, já dá para saber o que tá escrito nessas faixas aí, ô Márcio? Acho que vai ler junto então a faixa aqui. Olha lá, ó. O pessoal dizendo, portanto, olha lá. Vamos ver aqui que não é de apoio, tá? Não é de apoio. É uma mensagem, acho que para os demais também, né, Juliano? Vereador que protege corrupto, como que é, pessoal? Não nos representa fora Cris Lauer. Então, pessoal que começa a chegar aqui, e pelo jeito, acho que o pessoal que vem vai ser o pessoal do contra mesmo. Acho que nem a vereadora vem também na sessão, viu, Juliano? Pois é, viu, Márcio? Vereador que defende corrupto, como é que é? Não merece nos representar? Algo nesse sentido, é isso, Márcio? Não nos representa. Não nos representa, tá. Fora Cris Lauer. Bom, se a gente pegar a frase pela parte de cima aí, ela já serve para muitos aí, bota muito vereador para correr já nesse mesmo momento, junto com a Cris Lauer e tudo, hein, Márcio? É verdade, né? Pode ser que alguém fique ofendido com isso aí, viu? Eu acho que a carapuça vai servir para muita gente aí, viu, Márcio? O pessoal começou a entrar, viu, Juliano? Aqui na Câmara houve essa mobilização, a gente cantava essa bola, né? Hoje pela manhãzinha a gente falava sobre isso ainda, que assim como era possível que os apoiadores viessem, também, né, o pessoal que é contra viria, certamente. Essa é uma mobilização aí do pessoal do PT, também dos partidos de esquerda, porque vale lembrar que o próprio Partido dos Trabalhadores foi quem fez a denúncia do ano passado. Daquela comissão processante do ano passado, foi o Partido dos Trabalhadores que efetuou a denúncia para que a comissão pudesse ser aberta. Então, a gente sabia disso, que ia ter essa mobilização. Eu vi agora há pouco aqui a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, a Iraídes Batistoni, está aqui com a sua assessoria também. Tive outras pessoas. Eu vi aqui o advogado da Câmara que foi mandado embora, que estava supostamente burlando o voto eletrônico, está aqui também. Então, já tem uma mobilização, já começam a tomar os lugares, os assentos aqui da Câmara, viu, Juliano Pinga? Inclusive, a gente vai continuar acompanhando. A faixa ali, a frase da faixa, ela me chamou a atenção, é assim. Então tá, quem defende corrupção não nos representa. Eles estão mencionando, seria sobre esse caso da Cris Lauer com o advogado? Ou é por ela representar a direita, serem de esquerda? Seria algo nesse sentido. Lá embaixo tá, confessou o crime, fora Cris Lauer. Mas ela foi condenada, devolveu o dinheiro, a pagar a multa, mas a justiça não condenou ela a perder o cargo. E aí, Márcio? Essa frase também sobre o confessou o crime, por conta daquele áudio que o próprio Sidney Telles já falou, né, Juliano? Onde foi anexado, inclusive, no processo criminal, que ela foi condenada, inclusive, também foi anexado ao processo aqui da Câmara, da comissão processante, onde tem um áudio, onde ela conversa com o assessor e dizia, nesse áudio, que ele teria sido contratado como assessor também para defendê-la como advogado, embora ela nega e tudo mais. Enfim, mas houve a condenação. Então, certamente é uma citação a esse ponto aí. Essa faixa que é uma das faixas de protesto contra a vereadora, que pode não vir, viu, Juliano? Obrigado, Márcio, pela participação direto lá da Câmara. Márcio, você vai dar um intervalinho agora, fazer a refeição. E daqui a pouquinho, mais perto das 2, a gente vai voltar a falar sobre toda essa movimentação na Câmara de Vereadores, fazer uma cobertura especial dessa sessão prevista para começar às 2h da tarde. Teremos o Pinga Fogo Esporte Clube já, mas claro que o Hugo Oliveira, Sérgio Maurício Bahia, o Márcio Gomes e eu estaremos atentos aqui a qualquer outra movimentação diferente, direto lá da Câmara, para deixar o nosso ouvinte do FM 91,5 e também aqueles que nos acompanham através do canal Pinga Fogo no YouTube
por dentro dessa sessão especial para caçar o mandato da vereadora Cris Lauer, né, Márcio? Isso mesmo, Juliano, está de plantão e a partir de agora a equipe do Pinga Fogo continua acompanhando e às 14h com transmissão ao vivo e análise, inclusive, dessa sessão que pode terminar com a cassação da vereadora mais votada da última eleição aqui na cidade, a mais votada da história, inclusive, da cidade de Maringá, a vereadora Cris Lauer. Juliano. Agora são 13h06, 1h06. Vem aí o programa Pinga Fogo Esporte Clube. A gente encerra essa live. Já já a gente volta, daqui a pouquinho, pertinho das 2, porque tem muita informação pra gente destacar pra você. E a programação do Pinga Fogo sempre deixando você por dentro de tudo, tá bom? Obrigado aí pela sua audiência. 1h07 agora.